Quando Deus manifesta a sua presença, querido, foge do nosso entendimento. Deus usa quem Ele quer e da forma que quer. Quando o Web sobe aqui, o Senhor já está ministrando no meu coração para nós estarmos ofertando nesse momento. Esse tempo, esse momento, nós passamos aqui 12 horas, vamos finalizar agora a 12ª hora. E Deus falando para nós a mesma coisa. Ouve, ouça. Não é para julgar, não é para ouvir. Entender o que o Senhor tem. Quando o Senhor usa esse termo para o povo de Israel, Shema Israel, ouve Israel, o sentido é: entenda, dê ouvido, entenda o que Deus está falando, o que Deus está fazendo. O grande problema é que nós falamos muito, damos muito a nossa opinião, criticamos, a nossa alma faz logo um julgamento, é de Deus, não é, tal, mas a gente não para ouvir o que Deus tem para nós. Sabe por que Deus está tão preocupado, querido? E para você que chegou agora, durante essas 12 horas, a palavra do Senhor para nós foi essa: Shema Israel. Ouve Israel, dá ouvido ao Senhor. Ele é o teu único Deus. É nele que você tem que colocar a confiança. E durante esses 12 meses, a palavra de ordem de Deus para nós é: antes de você falar, antes de você agir, antes de você fazer o seu projeto, antes de colocar em prática, ouça o Senhor. Ouça o Senhor. Agora só tem um detalhe. O texto não diz assim, ouça Deus, diz ouça o Senhor. Tem diferença, pastor? Claro. Deus é soberano, criador de todas as coisas. Agora, Senhor só existe quando há servos. Para me ouvir Deus como Senhor, eu preciso estar na condição de quem está disposto a obedecer. Ouvir e obedecer. Porque de nada adianta Deus falar se o meu e o seu coração não estiver disposto a obedecer. O texto de Deuteronômio diz assim: se ouvides a voz do Senhor teu Deus e guardar e obedecer, então vai ser bem sucedido em todas essas coisas. Por que Deus está tão preocupado que a gente ouça? Porque já estamos vivendo os dias descritos em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Nos últimos dias, os homens não suportarão mais a verdade da doutrina da palavra de Deus, procurando fábulas para que possa saciar os seus ouvidos. Terão comichões em seus ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. Infelizmente, nós já estamos vivendo esses dias que as comichões estão impedindo de nós ouvirmos a palavra de Deus, de ouvirmos a voz do Senhor. Então, diante do que o Senhor ministrou, eu quero desafiar você a vir ao altar trazer sua oferta. Mas escute primeiro. E muitas vezes no meio da instrução a gente já quer resolver e esquece a instrução. Você vai devolver o seu dízimo, vai trazer a sua oferta, ok? Mas para o seu dízimo, dentro do que o Senhor ministrou aqui em voz profética, eu quero desafiar que todos venham ao altar trazer uma oferta pelos seus próximos 12 meses. Eu quero lhe dar a opção: pastor, eu quero levar uma oferta por 12 meses, mas está difícil. Querido, entrega R$1 por mês, R$12 de oferta. R$12 de oferta. Pastor, é pouco. Amém. Entrega 10, multiplica pelos 12 meses.
Entrega 12 vezes 12. Mas não saia daqui sem fazer uma oferta que cubra os 12 meses. Isso é entre você e Deus. Pastor, eu não quero, eu acho que não é de Deus. Amém, você está certo também, fique no seu lugar. Mas se você está entendendo o que Deus está fazendo, Ele está nos chamando para primeiro nós ouvirmos, entendermos e obedecermos. Então, o valor por mês, você define. Cada R$1 por mês, R$2 por mês, 3, 5, 10, tanto que você quiser. Mas multiplique essa oferta por 12, para que preencha os 12 meses. Nós já fizemos muitos atos proféticos aqui, e esse aqui é mais um que nós vamos fazer. Pegue aí a sua oferta, multiplique por 12. Pode ser 12, 24, 36, 48, e aí vai, 60, ou 12 meses, R$12, 144. Você pode, se desafie essa hora. Pastor, eu não quero nada disso, eu quero dar o valor que eu pensei. Amém, você é livre, ninguém está te impondo a nada. Eu só estou te dando uma direção profética. Uma direção profética. Tem muita coisa que Deus nos fala e desafia, que na hora dá comichão no ouvido. A gente não entende, não guarda e não quer aceitar. Mas quando a gente entende e coloca em prática, tudo muda. Então você já está em pé, os que estão sentados, fique de pé, por gentileza. Se não puder também, não tem problema, fique sentado, que você é livre. E você vai agora orar ao Senhor. Você mesmo aí no seu lugar vai apresentar sua oferta ao Senhor. Porque você está semeando pelos seus próximos 12 meses. Você pode fazer isso de forma digital, pelo nosso QR Code, você pode fazer no QR Code que está também no envelope, você pode fazer em espécie. Entregue o seu dízimo, fora do seu dízimo, faça uma oferta pelos seus próximos 12 meses. Por aquilo que o Senhor vai ministrar, por aquilo que você quer alcançar nos 12 meses. Quero desafiar você. Pastor, eu gostaria de entrar na oferta, mas eu não tenho no momento. Pega um envelope, coloca seu nome, coloca o valor, e depois você vai procurar a tesouraria, ou você faz uma transferência e só avisa, e resgate. Mas não perca esse céu, esse tempo, uma semente para cada mês, para colher os 12 meses, todas as promessas que foram liberadas, que você ouviu. Pastor, eu cheguei nessa última hora, não ouvi quase nada, mas escute pelo menos uma coisa: fale menos, peça menos para Deus, e ouça mais o que Ele diz. E a principal forma de você ouvir a voz de Deus não é só através da palavra profética de um profeta que usa nesse tempo. A principal fonte é a Bíblia, a palavra de Deus. Inclusive, para quem já esteve aqui mais cedo, a partir deste mês estão abertas as inscrições. Nós vamos ter a nossa formação teológica, o nosso curso teológico do Projeto Vida. Inclusive tem até uma promoção até o final dessas 12 horas. Está no grupo da igreja, está lá, se você entrar no link. O curso vai ser totalmente online. E o objetivo principal desse curso é nos dar ferramentas para nós aprendermos a interpretarmos corretamente as Escrituras, aprofundarmos no conhecimento, porque talvez você ou já ouviu alguém falar, diz assim, mas eu leio e não entendo nada. Pois é, está precisando de pessoas que entendam para explicar, e Deus quer levantar você para ser aquele que vai ler, entender e vai explicar para outro o que está na palavra de Deus, para que eles conheçam. Então a principal fonte é essa. E o desafio e a palavra que você vai ouvir durante esses 12 meses é: ouça, escute o Senhor, entenda o que o Senhor está dizendo, não empreste os seus ouvidos a palavra, a voz da serpente,
aos comichões que tentam te tirar do propósito de Deus. Mas ouça o que o Senhor diz na sua palavra, o que Ele libera pela boca dos seus profetas, e prosperareis, assim diz a palavra do Senhor. Já pegou sua oferta aí? Já se posicionou diante de Deus? Eu quero te abençoar, Pai, diante desses céus abertos que está neste lugar, de tanta palavra que o Senhor já liberou, de tanta profecia, de tanto mover, meu Deus, esta noite neste lugar. Nós queremos nos apresentar diante de Ti com uma oferta que sinaliza ao céu dizendo: eu creio, Senhor, em tudo que foi liberado, em toda a Tua palavra neste lugar. E esta oferta, Senhor, ela é múltiplo de 12, porque eu quero selar cada mês dos meus anos, meus próximos 12 meses. Eu quero com essa oferta consagrar diante do Senhor meus próximos 12 meses, com um propósito, Senhor, e antes de mais nada, eu me disponho a ouvir a Tua voz. Que eu ouça e entenda a Tua voz. Que os meus ouvidos também estejam, Senhor, tão afinados para discernir qual é a voz que vem do Senhor e a voz que vem da serpente, vem do engano, vem da boca maligna que tenta me roubar da Tua presença, colocando dúvida no meu coração. Mas eu quero, Senhor, estar na Tua presença, obedecendo, Senhor, e ouvindo a Tua voz. Por isso nós, crendo que o Senhor tem liberado para os nossos próximos 12 meses, essa cultura de passarmos a ouvir mais a Tua voz, porque a Tua voz, Senhor, já direciona todo o caminho certo, em vez de ficarmos arriscando com pedidos que muitas vezes não passam de arrogância dos nossos corações, de soberba do nosso coração. Mas queremos viver o que o Senhor fala, e queremos como servo dizer: fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Fala, Senhor, porque há servos dispostos a obedecer a palavra da Tua voz. Há servo disposto a dizer: Senhor, conforme a Tua palavra eu lançarei a rede, conforme a Tua palavra eu obedecerei a Tua voz de comando, conforme a Tua palavra, Senhor, eu creio que o Senhor fará infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Apresentamos cada um dos Teus filhos que vão confirmar esse tempo, consagrar os seus 12 meses através dessa oferta, que virão no altar com esse propósito. Abençoamos também os que são dizimistas, que hoje, Senhor, estão aqui no Teu altar para devolver os seus dízimos como sinal de entendimento, de fidelidade, que o Senhor tem sido o provedor das suas vidas. Assim nós abençoamos em nome de Jesus, amém e amém. Venha com gratidão, com alegria, e apresente diante do Senhor a sua oferta, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, querido? Assente do seu lugar, já estamos caminhando para esse trecho final. Que bom que você priorizou esse tempo na casa do Senhor.
e essa bênção não lhe será tirada. Diante de tudo, querido, que nós fomos ministrados esse dia, como eu já adiantei nesse tempo de oferta, há um desafio do Senhor para nós, de ouvirmos a voz do Senhor. O texto de novembro diz que existem várias bênçãos que o Senhor libera para aquele que ouve a sua voz. Serás bendito na entrada, na saída, na tua massa, no plantio, no campo, na cidade, no trabalho das tuas mãos, em tudo serás bem-sucedido. Mas o grande detalhe é esse, nós partirmos para esse entendimento de ouvirmos a voz do Senhor. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, querido, a voz do Senhor, ela ecoa como o som de muitas águas, ela nos dá direcionamento, ela nos dá vida. Agora, uma coisa eu quero adiantar a você sobre ouvir a voz do Senhor. Um dos maiores fatores que determinam que a voz é do Senhor é que ela nunca bate certinho com o teu plano, com o teu projeto que está na sua cabeça. Se você já tem um plano pré-elaborado na mente e diz assim: Senhor, eu quero te apresentar meu plano, quero submeter a tua vontade, pode ter certeza que ele vai chegar e vai quebrar teu plano, que nem um vaso que foi quebrado em profético. Por que eu preciso ouvir a voz do Senhor? Diga comigo, porque o plano dele já está pronto. Ele só quer comunicar, é assim, 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 assim. Por que parece tão estranho os planos de Deus para nós? É porque nós fazemos os nossos planos dentro da nossa limitação humana. Quando nós fazemos nossos planos, nós olhamos o quê? O que nós já temos de recurso, o que nós já temos de capacidade, o que nós já temos em vista que podemos alcançar, aí nós fazemos os nossos planos. E não está errado em fazermos nossos planos, levando algumas coisas em conta. Mas uma coisa você precisa entender: os planos de Deus, eles não levam em conta o que você tem e o que você é. Os planos de Deus levam em conta o que Ele planejou para você ter e para você ser. E enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos a oportunidade de crescermos, de irmos além. Sabe por que nós fazemos planos limitados àquilo que nós somos e temos? Porque o nosso limite está justamente fixado naquilo que nós já ouvimos e aprendemos. Naquilo que você já aprendeu na sua vida é o seu limite. Quando você se dispõe a parar, ouvir alguém instruir você, você aumenta o seu limite. Você vai aumentando, vai aumentando. Você, vamos dizer que tem um determinado nível de conhecimento, estudou uma determinada área, mas vai chegar um momento que o teu conhecimento vai limitar e dizer, ó, você vai até aqui. Aí o que é que você faz? Você pega e se inscreve numa graduação sobre o assunto. Vai aumentar o seu limite. Você chegou ali e diz assim, pô, eu estou graduado, já entendi. Ok. Mas não para ali. Se você estudar mais um pouco, parar, sentar de novo numa sala, ouvir de novo mestres ministrando, te ensinando, você agora vai ter uma pós-graduação, o seu limite aumentou. Você já vai fazer coisas que pessoas naquela mesma área, num senso comum, estão limitados. Você vai poder fazer um pouco mais, porque agora você já tem uma graduação maior. Mas você pode fazer mais. Você pode fazer um mestrado, você pode fazer um doutorado, e os seus limites vão aumentando. Talvez alguém começou junto com você e parou lá atrás. Por quê? Porque ele parou de ouvir o mestre. Mas você que se propôs a ouvir, você vai mais. Eu dei um exemplo de manhã, eu vou repetir, que ele fica mais fácil para entender, porque quando a gente fala só na área educacional, para alguns já coloca um limite. Quando você não tem uma habilitação como motorista para dirigir, qual é o seu limite? Andar a pé. Você está limitado a andar a pé, até porque se você não é habilitado e pega um veículo, você já está fora da bênção, fora do propósito e
corre risco de cometer até crime. O seu limite é andar a pé. Aí você vai lá e diz assim, não, eu preciso aumentar o meu limite. Eu vou tirar a carta A, para mim já andar com uma motinho. Você já aumentou o seu limite, você não anda mais a pé, agora você já anda numa motocicleta. Aí você diz, não, mas eu vou estudar um pouco mais. Senta, pega aquele livrinho, estuda, aí você tira a carta B, aí você tem carta A e B, você já aumentou seu limite. Você pode andar a pé, você pode andar de moto, você pode andar de carro. Aí você diz assim, não, peraí, eu quero aumentar um pouco mais o limite. Eu quero dirigir caminhão. O que é que você vai fazer? Você vai parar de novo, você vai estudar de novo, você vai ouvir instrução e vai andar de caminhão. Seu limite foi aumentando. Mas talvez assim, agora eu quero ganhar dinheiro, quero me tornar um motorista profissional. Eu quero transportar passageiros. Mesmo você tendo uma carta já D lá de caminhão, você vai ter que fazer um curso específico para transporte de passageiro. O seu novo aprendizado, a sua nova busca, o seu novo entendimento aumenta o seu limite. Agora não, você não anda mais a pé, você pode andar de moto, pode andar de carro e pode ganhar dinheiro transportando passageiro. Aumentou ou não o seu limite? Aí você diz assim, não estou satisfeito ainda, quero dirigir uma carreta. Sonho da pastora Josi. E vai dirigir bem, né? Porque o carro ela vai de letra, né? É um sonho assim esquisito, quer dirigir carreta e trator. O trator já disse para o Pedro, leva para a roça, que lá fica à vontade. Mas vamos voltar na carreta, você quer dirigir carreta agora. Você está limitado. Você vai ter que de novo ir na autoescola, você vai ter que de novo sentar, ouvir, aprender. O teu limite aumenta. Muito bem, tenho carta E agora, estou motorizado, posso dirigir carreta. Aí aparece a oportunidade de você levar cargas perigosas. Só a carta E não vai resolver. Você vai ter que sentar de novo, ouvir instruções para aumentar o teu limite. O que isso tem a ver com a nossa vida no dia a dia? Nós somos limitados ao nível que nós paramos para ouvir e aprender. Por que é que muitas vezes a nossa vida espiritual está limitada com Deus? A gente olha e diz assim, mas por que é que Deus abençoa fulano e não me abençoa? Por que é que fulano é usado por Deus e eu não? Porque ele já parou para ouvir a Deus mais do que eu ou você paramos. A regra é a mesma, querido. O seu limite está justamente determinado no nível de instrução e conhecimento que você tem, em todas as áreas da sua vida. Andar com Deus não é diferente. E quando nós paramos para ouvir a Deus, quando nós paramos e aprendemos algo novo do Senhor, Ele vai aumentando o seu limite. Sabe por quê? Porque Deus, quando planejou a mim e a você, com certeza, Ele planejou para nós sermos mais do que nós já somos hoje, agora. Enquanto eu e você tivermos vida, ainda existe parte do plano de Deus que ainda não se cumpriu. Mas tem partes do plano de Deus que só vai cumprir, o limite só vai aumentar, você só vai expandir quando você parar para ouvir o Senhor. Parar para buscar novo entendimento de Deus, nova instrução. E aí ele começa a fazer coisas maiores. Por isso que ele disse para o profeta, clama, e quando eu te responder, eu vou te dizer coisas grandes, e ao teu entendimento até terríveis, você não sabe. Sabe o que é mais impressionante, querido? É que a gente não para ouvir o Senhor, e o inimigo sabe mais do nosso potencial do que nós mesmos. A Bíblia, quando fala de Gideão, ele estava fugindo, nação em guerra, ele já fazendo tudo errado, porque quem tem limite e inventa fazer coisa nova, faz errado. Ele resolveu malhar trigo num lagar. Lagar era lugar de pisar uva. Imagina agora o cara pisando trigo num lugar que era para pisar uva. Vai estragar até o ambiente.
Porque como é que vai fazer depois a pisada da uva com o resto de trigo tampando lá todas as canaletas? Nessa hora o Senhor aparece para ele. E Deus chama pelo que ele seria no futuro, não pelo que era no presente. Deus olha para ele e diz assim: homem valente. Naquela hora, quem estava pisando o trigo não era um valente, era um covarde. Que a Bíblia diz que ele estava se escondendo. A nação dele em guerra e ele se escondendo lá. Mas Deus chamou pelo que ele poderia ser no futuro. Ele, valente eu? Você mesmo. Mas eu não tenho nem cacuete para isso. Ele diz assim: ah, rapaz, você não sabe o potencial que está aí dentro. Escuta. E aí o Senhor dá uma instrução para ele: convoca os homens de Israel, que eu vou direcionar vocês, vocês vão vencer a guerra. Mas logo eu, Senhor, eu sou o menor da minha casa é a menor da tribo de Manassés, a tribo de Manassés é a menor tribo de Israel. Ou seja, se fizer a fila, eu estou depois do último. Aí diz assim: mas no meu plano, tu está no primeiro, tu não está depois do último, tu és o primeiro. E ele vai, com a limitação dele, mesmo obedecendo a voz do Senhor, mas ele olhando os recursos dele, ele pensou: eu tenho que montar o maior exército possível, o maior exército que eu puder, e saiu convocando todo mundo. Não sei que tipo de convocação ele fez, mas ele conseguiu influenciar 32 mil homens. E quando chegaram lá, ele diz assim: olha Deus, foi o que deu para arranjar. A gente sabe que o exército inimigo tem 180 mil, nós só somos 32, já dá 6-1 na briga, já está feia a coisa. Deus diz assim: tem muita gente. Como assim, Deus? O senhor está maluco? 6-1, e o Senhor ainda está dizendo que tem muita gente. Ele diz assim: você quer ver como tem muita gente? Diz para ele só o seguinte: os tímidos e os covardes, abre parente, os que são semelhantes ao que eu fui ontem, podem voltar para casa. Você sabe quantos voltou? Dos 32 mil, 22 mil voltaram para casa. Ele olhou e disse assim: Deus, agora eu entrego mesmo nas tuas mãos, 10 mil não vai dar nem para o cheiro. Ele disse assim: mas ainda tem muita gente. Leva lá para o ribeiro e manda eles beberem água. Aquele que enfia a cara na água, sabe aquele pessoal que enfia a cara no problema e não olha mais para nada ao redor, só enfia a cara e olha para lá, você manda também para casa. Agora, os vigilantes que pegarem a água e trouxerem até a boca, vigiando, esses você separa. Eu fico imaginando o susto dele, quando no meio de 10 mil homens, uma outra cabeça levantava trazendo água na boca. E quando ele contou, sobrou só 300. Só 300. Lembra quantos tinha no exército inimigo? 180 mil homens. Sobrou só 300. Você nem quantos dá agora na briga. E aí nessa hora o Senhor diz assim: só me escuta. Só me escuta. Porque eu quero te dar, ampliar o teu limite. O limite de Israel até hoje era vencer guerra com espada. Mas para você eu quero dar um limite maior. Você vai vencer guerra sem usar espada. Você vai levar um cântaro, uma tocha, e um pedaço de pano e um combustívelzinho. Uma trombeta. Só isso. Chegou lá, pegou o pano, colocou na ponta do pau, tocou fogo, levou o jarro, colocou para esconder o fogo, cercaram o exército inimigo, tocaram o trombeta, tocaram o chofar. E quando o som de 300 chofar ecoou, que eles tiraram e quebraram o jarro, para quem está na montanha e uma turma que está dentro do vale, imagine o estrondo que foi. Ainda mais potencializado por uma ordem de Deus. Eles levantaram os inimigos e começaram a lutar entre eles. Porque eles viam fogo ao redor, viam o som da buzina e diziam assim: deve ser uma multidão que está nos atacando. E eles começaram a lutar entre eles.
Por que que o limite de Gideão, de um homem covarde, se tornou num vencedor de uma guerra contra 180 mil soldados, sem precisar puxar uma espada? O segredo foi um só: ele ouviu e acreditou no que Deus falou. Só isso. Esse é o nosso desafio, querido, para os nossos próximos 12 meses como igreja. Aprendermos a ouvir o Senhor, e por mais maluca que seja a instrução dele, obedecer, porque com isso ele vai ampliar os teus limites. 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 Que você vai olhar e dizer assim: eu não imaginava que eu sabia tanto, que eu podia tanto. Tem um potencial dentro de você, mas é ouvindo a instrução do teu Criador, do teu Senhor, e obedecendo, é que você vai romper o seu limite. Hoje você chegou nessas 12 horas, cheio de limites na sua vida. Seu limite financeiro, seu limite intelectual, seu limite de razão, seu limite de experiência, todos eles que vieram com o aprendizado da vida. Amém. Mas hoje Deus está dizendo para você: ouve, Israel. Ouve. Qual o seu nome? Ih, esqueceu até o nome. Ouve. Qual o seu nome? Agora juntos os dois. Ouve, Samuel. Agora diga para você. Isso, ouve o teu nome, tá? Porque senão você vai dizer daí: ouve, Samuel. Vamos lá? Ouve. O Senhor é o teu único Deus. Se Ele é o único, eu vou ouvir outro Deus? Vou ouvir outra voz? Não, se Ele é o único, ouve o teu único Deus. O sentido aqui é entenda. Entenda o que Deus está dizendo. Antes de nós fazermos os anúncios e encerrarmos, eu quero orar por aqueles que hoje vão dizer para Deus: Deus, eu vou entrar neste propósito de aprender a ouvir a tua voz, porque eu quero romper o limite que eu estou vivendo hoje. Eu não sei qual é o seu limite. Se intelectual, se financeiro, se de traumas, de algum fator limitante na sua vida. Mas se você quer romper esse limite, a receita é uma só: ouve, antes de você falar, antes de você reclamar, antes de abrir a boca e dizer assim: não posso, não tenho, não consigo. Antes de falar, você vai ouvir o Senhor e se dispor a obedecer para romper o seu limite. E você que assiste para a sua vida, vai ficando em pé no seu lugar e vai dizendo para o Senhor: Deus, eu aceito esse desafio. Nesses próximos 12 meses é aprender a ouvir o Senhor, mais do que falar. Olha como Deus é tão explícito na sua dinâmica, na sua didática. Quantos ouvidos Deus te deu? Quantas bocas? E por que é que a gente fala mais do que ouve? Como diz o Robson, porque é carniça. Mas Deus está nos chamando para nós voltarmos ao princípio, lá da criação, quando Ele criou o homem. Ouvir mais e falar menos. Sabe até onde o homem se deu bem no Éden? Quando toda a tarde ele ouvia o Senhor. Enquanto ele todo dia ouvia o Senhor, ele se deu muito bem lá no Éden. No dia que ele ouviu a serpente, desandou a maionese. E quando, preste bem atenção, todo dia que Adão ouvia uma instrução de Deus, ele fazia algo novo. Se ele ouvia e fazia algo novo, o limite dele todo dia aumentava? Sim ou não? Mas no dia que ele ouviu a serpente, sabe o que aconteceu? O limite dele recuou.
drasticamente. Dos 100% da sua mente, ele só pôde usar 10%. Quando você ouve a voz do Senhor, Deus sempre vai fazer você romper limite. Agora, quando você ouve a voz da serpente, e a serpente hoje em dia é aquela pessoa que não tem comunhão com Deus, que não tem nada com Deus, uns até se dizem de Deus, mas fala mal contra a igreja, fala mal contra o pastor, fala mal contra tudo, e você vai ouvindo e vai recuando. Você sabe do que eu estou falando. Você já não tem mais a intimidade que tinha com Deus. Você já não ouve mais a voz de Deus. Você já tem dúvida nas suas decisões, porque você parou de ouvir a Deus e começou a ouvir vozes de serpente. Mas hoje Deus quer reverter isso da tua vida. Deus não te chamou para você recuar no seu limite, ficar com medo de tomar decisões, com medo de assumir desafios de Deus, sempre diminuindo, recuando. Mas Deus está dizendo para você: ouça a voz do Senhor e aumente o seu limite. Ouça o desafio de Deus, e por mais que você se ache incapacitado, diga sim, que Ele vai romper o limite. Ouça a voz dos seus profetas, creia, e vai aumentar o seu limite. E daqui a algum tempo, você mesmo vai olhar para você e dizer assim: como eu era até as 12 horas, e eu não ouvi o Senhor, e no que eu me tornei depois que eu passei a ouvir a voz do Senhor. Essa oração é sua. Eu não quero te induzir a nada. Eu estou te desafiando apenas a você fazer uma oração e dizer: Senhor, eu quero a partir de hoje aprender a ouvir a tua voz. Ensina-me, Senhor, a ouvir a tua voz. Comece a dizer isso para o Senhor. Comece a declarar que você quer aprender a ouvir a voz do Senhor. Pai, nós estamos aqui essa noite, finalizando já praticamente esse tempo que passamos aqui. Obrigado porque o Senhor nos parou neste dia para nós entendermos que precisamos ouvir mais o Senhor do que falar. Precisamos ouvir mais o Senhor do que julgar com as nossas palavras. Precisamos ouvir mais o Senhor do que a voz da serpente, que em vez de nos dinamizar naquilo que nós estamos fazendo no reino, nos faz retroceder. Mas que hoje saiamos daqui, Pai, debaixo desse entendimento, de ouvirmos mais a voz do Senhor, para romper os limites. Ouvir mais os desafios do Senhor e romper os limites. Que todos nós saiamos daqui entendendo que ainda não somos quem o Senhor planejou antes do nosso nascimento, mas só ouvindo a tua voz, a tua instrução, é que nós podemos romper esses limites e alcançarmos lugares maiores. Eu abençoo cada um dos teus filhos, Senhor, esta noite, que sai daqui debaixo desse decreto, que sai debaixo dessa palavra, deste entendimento de ouvir a tua voz, de aprender que hoje o Senhor lave os nossos ouvidos com água viva, Deus, que vem do trono da glória, tirando, Senhor, as teias de aranha, os ovos de serpente, meu Deus, como diz a tua palavra, o veneno, Senhor, das palavras que um dia botou dúvida no nosso entendimento. Limpa tudo isso e nos faz ouvintes que entende, guarda e obedece a tua palavra. E que daqui a 12 meses possamos ter, Senhor, durante as 12 horas, testemunhos, muitos testemunhos vívidos de limite que rompemos, Deus, de céus abertos, de nova atmosfera espiritual, de crescimento espiritual, Deus, de podermos declarar daqui a 12 meses que nós conhecíamos o Senhor, longe de ouvir falar, mas agora ouvimos tão pessoalmente o Senhor, que os nossos olhos agora podem te contemplar, Senhor. Que seja esse tempo, essa verdade sobre o teu povo, que nesses 12 meses possamos estar dispostos a aprender a ouvir a tua voz
entender o que o Senhor quer, guardar no coração para não pecar contra ti e obedecer a tua palavra, que é fiel e verdadeira, que traz descanso para as nossas almas e um destino para as nossas vidas. Se você crer dessa forma, celebre ao Senhor, receba. Hoje o Senhor te chama para romper limites, aleluia, mas isso vem com uma voz instrutiva sobre a sua vida e seu coração. Amém? Você está disposto a ouvir? Está disposto a obedecer? Então ouça. Você que ainda não foi no encontro com Deus, próximo final de semana, rompa esse limite e vá para o encontro com Deus. Não é opção. Não tem opção. Dá, não dá, é, não é. Pastor, não tem dinheiro, não sei o que mais. É decisão. Você que ainda não foi no encontro com Deus, deixa a luz apagada aí. Te denuncia sozinho para o céu. Acena para Deus assim: Deus, eu ainda não fui não, sabe? Eu estava meio, entendeu? Tapado o ouvido. Mas agora eu vou. E antes de você sair, você vai dar o seu nome para a pastora Regiane. E no próximo final de semana, você vai estar no encontro com Deus. Você vai ouvir muito a voz de Deus. Aleluia. Ele vai falar direto lá dentro do teu espírito. Você vai ter a experiência de ouvir auditivamente a voz de Deus falando dentro de você. E quando você voltar de lá, você já vai ter o teu primeiro testemunho de limites que você vai romper. Travas na tua alma, de dores do passado, de angústia do passado, Deus vai tirar todas essas travas e você vai voltar de lá testemunhando, aleluia, que você rompeu o limite. Pastor, já fui no encontro, mas eu tive meio retrocedendo aí do jeito que o senhor falou, eu andei ouvindo umas coisas que não era, me retrocedi um pouco. Vai também, meu irmão, vai também. O nosso encontro com Deus nesse próximo final de semana vai ser uma experiência tremenda de você começar a aprender a discernir a voz do Senhor. Repito, vai ser um momento para começarmos a aprender a discernir a voz do Senhor, a saber qual é a voz do Senhor. Então dê o seu nome hoje, não saia daqui sem dar o seu nome. A partir de 12 anos até 120, você pode ir no encontro com Deus e Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida no próximo final de semana, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém? Está disposto a obedecer? Então ouça e obedeça, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem um vídeo todo rapidinho, 4 minutos para dar o recado, Robson. Ah, só um, porque ali é o relógio da igreja está atrasado. Acelera, Robson. Ajuda aqui o irmão. Ó, show, ô glória. Queridos, 19h20 nosso encontro, então ouça e vá em nome de Jesus. Quinta-feira começamos uma série nova. Sim. Quarta. Às 19h30. Venha, série nova, tempo novo. Tá lindo, justamente. Então venha, vamos celebrar. Domingo nós estaremos aqui celebrando a volta do encontro. Amém? Então você vá, procure a pastora Regiane. Vamos viver esse tempo em nome de Jesus. Agora, tem vídeo, vai se passar agora? Campeões são finalizadores, mas já acabou. Acabou. Uou! Vencemos! 12 horas na presença do Senhor. Você é um vencedor. Campeões são finalizadores. Que a bênção, a graça do Eterno esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, e que os seus ouvidos saiam ungidos daqui para ouvir a voz do Senhor.